Graça e paz, amados. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Então vamos louvar agora a Ele que é digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Aleluia! Yeah! Você que está em sua casa pode nos acompanhar? Amém? Aleluia, aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, amados. Então, nós estamos com a palavra de dízimos e ofertas. Não é uma interrupção do culto, mas a continuação. Continuamos adorando. Já adoramos através da música, né, com os louvores, e agora adoramos com outra ferramenta, com as nossas finanças, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não é porque estamos em tempo de epidemia, não é porque estamos em uma parada e o mundo está parando, mas a igreja continua avançando. Continua avançando, a igreja não para, continua. E a palavra do Senhor lá em Malaquias 3,10 nos diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor. Assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Então, amados, há uma segurança em obedecer ao Senhor. Há uma segurança em fazer o que o Senhor nos manda fazer. E há um princípio, porque o nosso Deus é um Deus que não quebra princípio. Mesmo em meio à crise, Ele nos assegura a sua bênção. Ele nos assegura que seremos protegidos, que seremos guardados. E ainda mais, que você pode fazer prova disso, em meio ao que Ele diz, em meio à sua palavra, que é a verdade, em meio à sua palavra que não muda. Então, amados, nossos dízimos e nossas ofertas estão valendo. A nossa igreja está aberta para te atender. A nossa contadora pode ir até a sua casa, se você não puder fazer o depósito numa dessas contas que estão logo abaixo do vídeo, você pode fazer o seu depósito, pode nos avisar, pode entrar em contato com o nosso pastor, com a nossa contadora. E se você não tiver como fazer o depósito, não tiver como sair na sua casa, nós vamos te atender. Nós vamos até aí, você apenas entra em contato conosco, que alguém irá até a sua casa, né? A contadora ou alguém da diretoria irá te procurar. Para quê? Para que você não deixe de cumprir princípios. Nosso Deus é um Deus que não deixa de cumprir os princípios. Princípios são estabelecidos e não podem deixar de ser cumpridos. Então, amados, fica firme na verdade, fica firme na palavra de Deus, que você vai ser grandemente abençoado. Nossa igreja está sempre aberta a atender, mesmo durante esse período, né, durante esses decretos, nós estamos obedecendo, porque isso é espiritual. Mas nós estamos prontos para te atender, para trazer uma palavra amiga, para levar uma palavra a alguém que precisa. Continua firme, continua obedecendo tudo aquilo que Deus já estabeleceu. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos e amados irmãos. Estamos com muita saudade por esse tempo, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, mas louvado seja o nosso Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por Ele ter nos ajudado, estamos fortes e prontos para continuar avançando naquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu sei que hoje foi um dia histórico, onde a nossa nação, houve uma convocação do nosso presidente, e também juntamente com algumas autoridades eclesiásticas, a Igreja do Senhor se reuniu hoje para que nós pudéssemos estar na brecha, intercedendo por essa nação. Afinal de contas, a sua palavra diz que se o meu povo se humilhar e me buscar, eu ouvirei do céu. Então, nós estivemos na brecha durante esse dia, todos nós juntos, em jejum, em oração, em intercessão, para que Deus possa ter legalidade para sarar a nossa nação,
para sarar toda a nossa nação em todos os aspectos. Eu creio que Deus é um bom Deus, até porque a sua palavra diz que a oração do justo é o seu prazer. E eu tenho certeza absoluta que nós, como corpo de Cristo, demos prazer ao Senhor nessa noite, ou durante este dia, e cremos que Deus vai ter espaço para poder operar, porque Deus não se move por choro, Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé para suprir a nossa necessidade, para suprir as nossas demandas. Eu sei que Deus foi contemplado no sentido, aliás, a nossa nação foi contemplada no sentido de estarmos juntos numa irmandade, e esse dia foi histórico, irmãos, porque não tenho conhecimento de uma autoridade, de um presidente conclamar todos a jejuar, a orar, a interceder para que Deus, nosso Deus, tenha legalidade para poder operar forte. Eu sei que Deus vai trabalhar, eu sei que Deus não é o nosso inimigo, eu sei que o nosso Deus, Ele é um amigo, e Ele está interessado em nos ajudar dentro desse contexto. E eu quero falar nessa noite abençoada para o seu coração, amada igreja. Eu sei que a gente está nesse período de confinamento, de isolamento social, a gente continua assim. Eu sei que os sentimentos ficam empolvorosos, a nossa alma fica oscilando com um turbilhão de sentimentos, mas eu quero alimentar o seu espírito pela palavra de Deus. Eu sei que num momento como esse, fraqueza vem bater na nossa porta e a gente precisa estar fortalecido na força do seu poder. Então eu quero falar neste momento com você, como um tema, fortalecendo-se ou fortalecido para fortalecer. Fortalecido para fortalecer. E eu quero embasar na palavra de Deus esse texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, onde diz o seguinte: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Eu sei que a gente está passando um momento de tribulação, mas eu quero dizer que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. O tipo de tribulação que você está ou eu estivermos passando, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Com que propósito? Para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu posso parafrasear esse texto e dizer o seguinte: como o tema é fortalecido para fortalecer, fortalecido para fortalecer, ou seja, eu não posso fortalecer alguém se eu estou em uma situação, uma condição de fraqueza. Eu não posso pagar a conta de alguém se eu porventura estiver sem dinheiro. Eu não posso levar alegria para alguém se eu estou consumido por tristeza. Da mesma forma, eu não posso fortalecer alguém se eu mesmo estou numa situação de fraqueza, de falta de força. Então, o que é que esse texto diz? É Ele, é Deus, é o Senhor quem nos conforta. Eu vou parafrasear: quem nos fortalece em toda a nossa tribulação. Então é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Com que propósito? Para podermos consolar, confortar ou fortalecer o que estiver em qualquer angústia, ou que estiverem em qualquer situação de fraqueza. Com a consolação, ou com a fortaleza, ou com a força com que nós mesmos somos ajudados, ou contemplados, ou fortalecidos por Deus. Então, por isso que o tema, fortalecidos para fortalecer. Então, amado, eu sei que esse momento de clausura, nesse momento de isolamento, eu sei que turbilhões de sentimentos, a fraqueza vem bater na nossa porta, a fraqueza física, a fraqueza espiritual, a fraqueza no sentido da incapacidade de produzir resultados, a fraqueza, ela coloca limite na nossa ação. Então essa fraqueza vem. E como eu posso? Eventualmente, se tiver pessoas conjuntamente comigo
num momento de fraqueza, eu preciso me fortalecer para poder fortalecer outros. Ou seja, fortalecido para fortalecer. Antes que eu venha fortalecer alguém que esteja em uma angústia, que esteja em uma condição de tribulação, de fraqueza, eu preciso estar fortalecido. Então, é se fortalecendo que eu vou poder me fortalecer. Da mesma forma, se porventura eu estiver em fraqueza no corpo físico, né, eu não terei força para trabalhar, não terei força para levar algo ou uma fortaleza para outra pessoa, porque eu estou numa fraqueza física. Agora eu quero dizer para você, querido, que tem muitas pessoas que precisam de fortaleza, de força. Então eu preciso fortalecer os fracos na fé, os fracos em situações emocionais, os fracos. Mas antes de eu sair para fortalecer, eu preciso ser fortalecido. Mas o texto diz que é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece, nos conforta em toda a nossa tribulação, em toda a nossa fraqueza, para que possamos fortalecer o que estiver numa condição de fraqueza, numa condição de angústia. Porque com a consolação ou com a fortaleza com qual somos contemplados por Deus, assim nós vamos consolar e fortalecer aqueles que estiverem numa condição de fraqueza. Então eu quero mostrar uma instrução da palavra de Deus, como é que ela nos orienta para que nós possamos ser fortalecidos para podermos fortalecer uma situação dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Existe um texto, um versículo lá em Daniel, o profeta Daniel, ele estava numa condição de fraqueza. No capítulo 10, versículo 19, diz assim: e disse o Senhor a Daniel, que estava numa situação de fraqueza, e disse o Senhor: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, disse Daniel, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. O que é interessante é que o Senhor disse: Pai seja contigo, homem muito amado, ser forte. Aí Daniel responde: ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Eu gosto disso. Quando Deus falou com Daniel, ao falar o Senhor comigo, fiquei fortalecido. Então eu preciso ficar fortalecido para poder fortalecer. Até o tema da mensagem é fortalecidos para fortalecer. Daniel disse o segredo aqui para se fortalecer. Ele disse: ao falar o Senhor comigo, fiquei fortalecido. Então Daniel revela, quando ele estava no estado de fraqueza, como foi que ele ficou fortalecido? Quando Deus falou com ele. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. O que eu quero dizer com isso, amado? Nós estamos num momento de isolamento social, eu vou bater nessa tecla porque isso já é sabedor de todo mundo, mas eu preciso, nesse momento de isolamento, onde o tempo é muito para pouca coisa que eventualmente a gente possa fazer, eu preciso me fortalecer, para ficar fortalecido, para poder fortalecer aquilo que precisa de força. E como eu vou me fortalecer? Daniel dá o segredo. Ao falar ele comigo, Deus falou. Então, nesse texto, Daniel foi fortalecido quando ouviu a palavra de Deus. Então, quero dizer para você, igreja amada, você que está aí no seu isolamento, amado, devemos remir o tempo enquanto os dias são maus. Devemos aproveitar esse tempo enquanto tem tempo. Aproveitar, remir, investir. Ou seja, eu sei que nós temos 24 horas por dia, talvez a gente durma 8 horas por dia ou mais, mas a gente precisa se fortalecer na força do seu poder, na força do Senhor. Então eu preciso estar fortalecido para poder fortalecer pessoas. Então Daniel, como eu falei, nos dá orientação
nos dá o segredo. Ao falar ele comigo, ou seja, amado, é a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos transmite força. É a palavra de Deus que, se nós estivermos no estado de fraqueza espiritual, a palavra vai recobrar em mim, vai transmitir força, fortaleza no meu homem interior, para eu poder estar fortalecido, para poder fortalecer. Com isso, eu digo para você, meu irmão, você ficar na sua casa, se enchendo, nada errado você estar na Netflix ouvindo série, mas isso não fortalece, não. Isso talvez tenha uma terapia para uma distração, desopilar a sua mente, mas isso não, de certa forma, não fortalece. O que fortalece, de acordo com Daniel, ao falar ele comigo, é ouvir a palavra de Deus. E a forma primária de ouvir Deus é ler, é estudar, é meditar na sua palavra escrita. Você tem sua Bíblia, você tem a sua Bíblia no smartphone, em áudio, em outros pregadores. Escuta Deus, até porque Jesus disse, nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu me recordo que Jesus usa um termo natural para nos dar uma lição espiritual. Nós somos compostos, o ser humano é composto em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. O corpo é alimentado por comida natural. E Jesus, nem só de pão viverá o homem tem que viver do pão natural, o corpo. Mas o homem espiritual, sobretudo mais importante, ele é fortalecido quando ele se alimenta da palavra de Deus. Então, meu querido, você que está em casa, você tem tempo para ler Bíblia, coloca a palavra no teu bom depósito. É a palavra de Deus que vai lhe fortalecer, para você não ser arrastado de rodão com as má notícias. Quando você liga o veículo da mídia, de televisão, se encha da palavra de Deus, é que assim a gente vai ser fortalecido para poder fortalecer eventualmente alguém que esteja numa condição de fraqueza. Fortalecidos para fortalecer. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, disse Daniel. Até eu ouvi Deus. Eu ouvi a forma primária de Deus falar, de Deus nos fortalecer, é através da Bíblia, a palavra escrita de Deus. Se você abrir a palavra todo dia, a Bíblia, Ele vai falar com você, vai falar comigo todos os dias. E quando eu leio, medito, investir tempo, gastando tempo na palavra de Deus, essa palavra vai nos fortalecer. Não existe crente fraco quando ele está cheio da palavra de Deus, porque a Bíblia é Deus falando comigo. E quando Deus fala com um ser humano, ele se torna fortalecido, assim como Daniel diz, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Você não vai poder fortalecer ninguém. Pelo contrário, se você e eu não estivermos ouvindo a palavra de Deus, por causa da condição, do contexto que nós estamos vendo, onde só tem má notícia, vamos ficar fracos espiritualmente. No lugar de estarmos fortes para fortalecer, estaremos numa condição de fraqueza, onde pessoas é que vão querer nos ajudar para nos fortalecer. Mas essas pessoas, para nos fortalecer, elas precisam estar fortalecidas por Deus. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos fortalece. E o meio de Deus nos fortalecer não é necessariamente assistindo uma série atrás do outra, filme atrás do outro, ou jogando conversa fora. Amado, se encha da palavra de Deus. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Tem muita gente precisando das consolações pelas quais nós somos consolados. Tem muita gente precisando do conforto que nós somos mesmo contemplados por Deus. Tem muita gente precisando de força. E essas forças, quem vai transmitir para ela, somos nós que somos fortalecidos por Ele. Eu gosto muito dessa palavra de Daniel, no capítulo 10, versículo 19. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido para poder fortalecer outras pessoas. Então, meu amado, deixa eu advertir você. Jesus disse algo e Jesus não mente. A sua palavra é veraz.
A sua palavra é digna de inteira aceitação, ela é digna de credibilidade. A palavra de Deus é alimento de fato para o nosso homem interior. Não há necessidade, não é por falta de comida na sua casa espiritual que você vai ficar fraco espiritualmente. Porque você tem a Bíblia, a palavra escrita, você tem pregações, várias igrejas abrindo seus canais no YouTube para fortalecer a sua fé, assim como estou fazendo agora para você. Deixa eu dar uma dica, amado, preciosa, e essa dica eu recebi não de mim mesmo, mas do profeta Daniel. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. É a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que transmite força, é a palavra de Deus que nos anima, é a palavra de Deus que nos encoraja, é a palavra de Deus que nos motiva, é a palavra de Deus que traz fortaleza, é a palavra de Deus que eu fico fortalecido. Uma vez fortalecido, eu vou estar numa condição de transmitir e fortalecer outras pessoas. Fica com essa palavra, meu querido, a palavra de Deus, fica com essa instrução. No momento de crise, no momento de tribulação, no momento de angústia, precisamos estar fortalecidos. É Ele que nos forma em toda a tribulação. É Ele que nos fortalece em toda a angústia. E a fortaleza com que nós somos contemplados, podemos socorrer a outros que estão em angústia, que estão em tribulação, porque vamos consolar pelas consolações que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque é Ele que nos fortalece. Então fica essa dica para você, meu irmão. Não desperdiça tempo. Eu acho tão interessante pessoas dizendo: rapaz, eu estou ocioso, sem fazer nada. Meu irmão, tem sua palavra, tem a palavra de Deus, a Bíblia na sua casa. Vá ler livros, se fortalecer no momento. Você tem um bom depósito, seu espírito, coloca comida, estoca alimento no seu bom depósito. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Então, não apenas orar, mas se encher da palavra de Deus. Este é o alimento. E o alimento você tem na sua casa. Paulo diz, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, ninguém, nem mesmo eu como pastor, eu posso me fortalecer na minha própria força. Fortalecei-vos no Senhor. Então não é em mim mesmo, é na força do Senhor. Onde é que está a força? Como é que Ele me fortalece? Como é que Daniel foi fortalecido? Quando ele ouviu, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Então, meu querido, seja abençoado na prática dessa palavra, receba a força da parte do Senhor. Deixa Deus falar com o seu coração, em nome de Jesus. Amém.